paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast em seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 3 das lições bíblicas jovens, que tem como título: Quem segue a Cristo estuda a palavra. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando a lição que tem como título Imitadores de Cristo. Amém? Na lição de hoje vamos comentar essa lição maravilhosa, lição de número 3. Vamos estudar um personagem bíblico que percebe-se a dedicação que ele tinha à palavra de Deus, porque quando chegou o momento de usar aquilo que ele aprendeu, ele foi usado, porque Deus usa aqueles a quem meditam, aqueles que amam, que leem a sua palavra, que estão em comunhão com Deus. Então, a lição de número 3, vamos falar do personagem chamado Filipe. Foi um dos 7 diáconos e mais à frente ele se tornou evangelista, porque dentro dessa perspectiva bíblica, evangelista, como existem algumas igrejas, é diferente do Filipe evangelista, porque o evangelista ao qual a Bíblia está falando aqui, está falando não de um ofício, mas sim de um dom, porque o dom de evangelista é dado a alguns manifestam esse dom, porque Deus usa aquelas pessoas para serem evangelizadoras, ou seja, tem o dom. Nós estamos falando aqui do dom de evangelista, no sentido das pessoas que têm já dentro de si o desejo, têm o amor pelas almas. Isso, entretanto, não exime a responsabilidade de cada cristão a fazer o ID. Porque se de um modo restrito a gente vê que tem um dom para evangelista, de um modo amplo e geral, todos são chamados para evangelizar, independente de dom. Então, passado esses argumentos que nós estamos falando, para deixar bem claro, tem lições que nós comentamos em lições passadas, nas lições bíblicas adultos, que a gente falou unicamente sobre este dom de evangelista, que na verdade é um dom e não um ofício, ou seja, não é um título, como alguns recebem e dão hoje a pessoas, porque tem pessoas que têm um título, mas não têm o dom. Já tem pessoas que não têm o título, mas têm o dom de Deus. E o que importa, meu irmão, é ter Deus na vida para fazer a obra. E tem pessoas que têm o título e têm o dom. É porque Deus é grande e maravilhoso para fazer todas as coisas. Então, nessa lição de hoje, na parte introdutória, o autor da lição vai falar sobre que o cristianismo precisa, sim, ter o mínimo de um conhecimento bíblico. E as pessoas que não têm esse conhecimento bíblico necessário, meu irmão, é prejudicial à vida da igreja. Por quê? Porque há pessoas que dizem: eu amo a Deus. Eu gosto muito de estar na igreja. Eu não falto um ensaio do grupo de louvor. Eu canto na igreja, eu prego, mas não leio a Bíblia, que é o tema que nós estamos falando na lição. Não ora, não jejuma. E a palavra de Deus, meu irmão, deve ser meditada de dia e de noite. Ou seja, o que o autor bíblico está dizendo? Que você deve buscar conhecimento bíblico. Por que se estuda a Bíblia? Por que se lê a Bíblia? Para conhecer mais a Deus. É a mesma coisa, meu irmão, fazendo um paralelo, o nosso relacionamento que temos com uma pessoa. Quem procura agradar outra pessoa, vamos falar assim, você tem que conhecer o gosto daquela pessoa, tem que saber do que ela não gosta. Porque você sabendo isso, você sempre vai estar agradando a pessoa, porque você vai fazer aquilo que ela gosta. E como a pessoa, o crente, conhece a Deus? Lendo a sua palavra. E quem procura estudar a palavra, ler a palavra, está procurando sempre agradar a Deus, porque só se conhece a Deus, meu irmão, aquele crente que lê a palavra, que busca comunhão com Ele, que busca estar sempre
próximo a Deus, porque quando ele se aproxima de Deus, quando ele aprende mais de Deus, ele vai entendendo e compreendendo o que Deus deseja, o que Deus se agrada. Então, para entender o que Deus gosta, o que Deus se agrada, o que Deus quer, devemos conhecê-lo, e conhecemos através da palavra. Para agradar a uma pessoa, você tem que conhecer a pessoa. E para conhecer Deus, o nosso Deus eterno, todo-poderoso, tenho que meditar na palavra, estudar a palavra, porque fazendo isso eu vou conhecê-lo. E eu conhecendo a Deus, me achegando para Ele, agradando a Ele, pode ter certeza, meu irmão, que você vai sim ter esse chamado missionário, como eu falei no início, que embora não no sentido restrito da palavra, de ser um evangelista como um dom ministerial, mas sim como um evangelista de um modo geral, que é ir fazer o chamado de Deus. Embora Filipe tenha os dois, tenha tanto o dom quanto tinha o dom, que foi o dom que Deus deu para ele, e além do mais, ele já fazia assim a obra missionária, independente de ter o dom de evangelista ou não. É que é isso que Deus quer que façamos. Por isso o autor da lição fala que nós somos conhecidos de Deus. E o que é ser conhecido de Deus, meus irmãos? É ouvir a voz de Deus e estar atento à voz de Deus, porque a palavra fala que o anjo falou para Filipe, para ele levantar e ir para a banda do sul, ao caminho de Jerusalém, em Gaza, um lugar que está deserto. Não é que ali era deserto, meu irmão. Deserto aqui é que está deserto. A condição daquele lugar naquele momento estava deserto, ou seja, não era um deserto. É igual uma sala, a sala está cheia, tem uma sala está cheia, mas quando a sala está vazia, a gente pode dizer a sala estava deserta, ou seja, é a condição da sala naquele momento. Então, onde Filipe foi naquele momento, estava deserto o local. Não tinha ninguém. Mas tinha um homem ali, um etíope, que estava lendo as Sagradas Escrituras. E Deus diz para Filipe, através do anjo, para ele se achegar junto ao eunuco etíope. E Filipe se chega. Por que ele se chega, meu irmão? Sem questionar, sem falar, porque ele conhecia a Deus, aquilo que nós estávamos falando no início. Quem se achega a Deus, quem se aproxima de Deus para o conhecê-lo, para saber sua vontade, quando ouve a voz de Deus, ele entende que é Deus que está enviando, que é Deus que está comissionando. E Filipe ouve a voz do seu mestre e se achega junto àquele homem. E quando se achega junto àquele homem, o homem está lendo uma passagem das Sagradas Escrituras. E Filipe ouve ali e vai explicar, porque Filipe primeiro pergunta: entendes tu o que lê? E aquele homem diz: como que eu vou entender se não há quem me explique? E Filipe chega e explica a palavra, e explica a passagem. Ele não vai ficar lendo novamente com o etíope ali, não. Ele não vai ficar lendo, mas ele vai explicar aquilo que o etíope leu. Porque é muito diferente, meu irmão. E principalmente para quem dá aula na escola dominical, deve ter cuidado com isso. Que há professores que acham que lê a lição na sala de aula, do primeiro, segundo, terceiro tópico até a conclusão, é que deu a lição por completo, mas não é. Você não foi chamado para ler a lição, você foi chamado para explicar aquilo que está na lição. Porque para ler, meu irmão, ninguém precisa de ajuda, a não ser que seja analfabeto. Mas quem sabe ler, vai ler a palavra. E tem muita gente que lê, inclusive na igreja, mas não entende, precisa que alguém explique. E principalmente aqueles que estão longe dos caminhos de Deus. Essas pessoas precisam de uma explicação, de uma explanação. E foi isso que o Filipe fez. Chega junto a ele e quebra
toda a barreira preconceituosa que ainda existia, porque estamos falando aqui de um etíope e não de um judeu. E Filipe se chega e quebra essas barreiras, meu irmão, impostas tanto no aspecto religioso quanto no aspecto social, porque Filipe vai e batiza aquele homem nas águas. Porque ele entende, compreende, ele fala: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filipe fala: se você crê, o que impede que você seja batizado? Nada. E os dois descem a água e o etíope é batizado. E era um homem, meu irmão, não era qualquer homem, não. Não é com isso que nós estamos dizendo que o evangelho só é para ser anunciado e pregado às pessoas de alta posição na sociedade, não, porque nós entendemos e sabemos que o evangelho é para todos, pobre, rico, milionário, bilionário, toda classe social, toda etnia, o evangelho é para todos. Porque todos, meu irmão, têm a sua dignidade como ser humano, e como ser humano, Deus quer que ninguém se perca. Essa é a dignidade do Evangelho. Então, Filipe, meu irmão, ouve a voz de Deus e estava disposto, sim, a quebrar os próprios preconceitos, porque até aquele momento o Evangelho era anunciado unicamente aos judeus. Mas aquele paradigma ali é quebrado, porque Deus fala para Filipe, para ele anunciar o evangelho àquele homem, explicando a passagem que ele estava lendo. E Deus faz assim, meu irmão, porque quando Deus quer agir, quem entende, quem compreende. Ele faz pessoas comuns em dias normais, como Filipe, fazerem coisa extraordinária. Talvez Filipe tivesse mais um daqueles dias, em suas caminhadas ao longo ali das cercanias de Jerusalém, pregando a palavra, anunciando de Jesus. Mas naquele dia, Deus tinha algo para operar na vida de um homem de outra nação, que era o etíope, que trabalhava para a rainha dos etíopes. E Filipe age, meu irmão, com prudência e com sabedoria, levando a palavra de Deus. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre o cristão como um discipulador por natureza. Aí vai falar sobre a responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Claro que a responsabilidade é pessoal, aquilo que nós falamos. Existe um chamado geral universal para todo crente, para todo cristão, para todo discípulo de Cristo. Existe o ID do Senhor para pregar e anunciar o evangelho a toda criatura, ou seja, o chamado é geral, porém a responsabilidade é pessoal. Porque o evangelho, meu irmão, ele age tanto nas massas quanto individualmente. O evangelismo pessoal precisa ser retomado nas igrejas, principalmente na nossa comunidade, meus irmãos. Nós temos que estar alerta para isso. O evangelho tem que ser anunciado pessoalmente, ou seja, é você com outra pessoa. Pode ser aonde? Na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Deus sempre vai dar oportunidade, meu irmão, para que você venha exercer a sua responsabilidade como crente de anunciar a Cristo, Filho de Deus. Mas para isso precisa ter um preparo. Não é de qualquer jeito que vai se evangelizar. Tem que conhecer a palavra. Imagine Filipe não ter conhecimento. Porque a palavra de Deus fala que o etíope estava ali lendo uma passagem do livro de Isaías, mas não entendia. E Filipe, quando se achega, fala para ele se ele entende o que ele está lendo. E ele diz que não entende, porque não tem ninguém que explique. Mas Felipe senta do seu lado e começa a anunciar Jesus Cristo. A palavra fala desde o ponto que ele estava lendo, ou seja, Felipe não abandonou o que ele estava lendo. Ele estava lendo, mas não entendia. E Felipe começou nesta passagem e anunciou Jesus.
Ou seja, Filipe conhecia a palavra. Filipe já tinha estudado. Filipe já tinha aprendido. Já tinha meditado. Então ele tinha um preparo para fazer a evangelização. E o preparo para fazer a evangelização é conhecer a palavra. Nós não queremos dizer aqui que deve-se conhecer toda a Sagrada Escritura. Que é bom conhecer e é bom que todos meditem, mas é claro que isso não vai ser alcançado. As pessoas, nós podemos estudar todo dia, mas nunca alcançaremos, meu irmão, a plenitude do conhecimento pleno, porque isso só Deus que tem. Mas faz-se necessário conhecer os princípios básicos, porque o ímpio, o pecador, o que desconhece a Cristo, meu irmão, ele não tem conhecimento nenhum. Então, você tendo conhecimento por base de pregar a palavra para uma pessoa não crente, se torna simples. E além do mais, você tem o Espírito Santo na sua vida que vai ajudar a você a ministrar sobre a vida daquela pessoa. Então a responsabilidade está sobre cada um de nós e devemos ter um preparo intelectual e espiritual também. Não é de qualquer jeito, não é porque você conhece a palavra, que estuda, que medita, que você pode se achar preparado. Mas primeiro também tem que ter a preparação espiritual, oração em jejum, andando lado a lado com a palavra na mente e no coração para fazer aquilo que Deus determinou. Por isso, nós somos convidados para sermos, meus amados irmãos, discipuladores. Todos têm esse chamado e missões devem ser feitas por quem ama a Deus. Porque quem ama a Deus, ele quer sempre anunciar o amor de Deus. Tem sempre compaixão para com aqueles que têm carência de Deus, meu irmão. E foi isso que Filipe fez. Chega junto daquele homem, através da direção do Espírito Santo, e o Evangelho, certamente, através daquele homem que tinha uma alta posição de um governo, de um país, certamente foi muitas pessoas alcançadas. Porque Filipe plantou a semente, regou, mas Deus é quem dá o crescimento, meu irmão. Deus é que faz acontecer. Então nós devemos entender e compreender e ter compaixão pelas almas, independente de raça, religião e cor, etnia, condição social. O que importa é que você anuncie o evangelho. Enquanto você prega, meu irmão, as suas palavras, como um autor de renome tem falou, vai até os ouvidos daquela pessoa, mas do ouvido ao coração é o Espírito Santo que leva. Por isso a palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Talvez você, quando esteja ministrando a palavra de Deus, é uma palavra tão simples, uma palavra tão simples, tão simplória, que você acha que não vai fazer efeito. Talvez até não faça, porque você está achando que com o seu esforço próprio, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, algo vai acontecer. Mas não é porque você conhece, não é porque você estudou bastante que algo vai acontecer. Vai acontecer primeiro pela vontade de Deus e pela instrumentalização do Espírito Santo na nossa vida e principalmente na vida daquele que está ouvindo a palavra, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então é ouvindo a palavra de Deus que é ministrada por mim e por você que a transformação vem. E o evangelho é isso, transformador. O evangelho vem para transformar vidas, mudar atitudes, mudar caráter, mudar, meu irmão, pensamentos, mudar visões ideológicas contrárias à palavra de Deus, porque tem que se alinhar com a palavra, porque o evangelho é transformação. Transformação. Por isso Cristo fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja,
Deixe de lado os seus pensamentos banais, deixe de lado as suas ideologias mundanas, deixe de lado as suas práticas pecaminosas e mude, se transforme. Por quê? Porque se você não receber o Espírito Santo, a transformação vai ser superficial, ou seja, uma transformação ética e talvez até moral, mas não a transformação espiritual, porque a transformação que leva o homem para o céu é transformação operada pelo Espírito Santo na sua vida. Então, quem faz essa transformação é o Espírito Santo através da palavra que é apregoada e levada até o coração do homem para que ele se converta dos seus maus caminhos e se renda aos pés de Cristo, confessando como seu único e suficiente Salvador. Então, não pense em números também, pense nos impactos da obediência. Filipe pregava tanto para multidões quanto para uma pessoa. E tem pessoas que não gostam de pregar assim. Se chama ele para pregar no culto de domingo à noite, ele vai. Mas se chama ele lá para o pontinho de pregação, onde não tem ninguém, ele não quer ir, porque não tem público, não tem plateia. Porque ele está preocupado, meu irmão, é com o número. Mas o amor de Deus é para cada homem. O amor de Deus é para cada ser humano. O amor de Deus é para alcançar todos os seres humanos. Ou seja, Deus tem um desejo de salvar. E compete ao homem responder a esse chamado de Deus. Mas para que o homem venha entender, venha compreender que ele precisa, que ele necessita de um Salvador, de um mediador entre Deus e os homens, tem que ir alguém lá e anunciar para ele e pregar a palavra. E às vezes é sozinho, no evangelismo pessoal, às vezes é em grupo, às vezes é em multidão, mas o agir, o operar é de Deus. Nós temos que estar sempre disposto a falar para uma pessoa, para duas. Se tiver 10, fale para 10. Se tiver 100, fale para 100. Para 1000, fale para 1000. O importante é anunciar e falar, não se preocupando em números. Deve se preocupar, meu irmão, primeiramente em obedecer a Deus. Filipe prega para um homem só. Assim eu farei, assim eu farei. Pregar para um homem, pregou. Talvez alguém até dissesse, como é que perdeu tanto tempo para falar para uma pessoa só? Quando tantas pessoas estão sedentas, mas não sabem o trabalhar de Deus. Porque através daquele homem, certamente o evangelho alcançou milhões, se não um país. Porque Filipe estava anunciando o evangelho ali para a pessoa que tinha influência. Era uma autoridade de um país. Então, talvez até nos olhos humanos dissesse, perdeu tempo apenas com um. Poderia alcançar mais pessoas em uma cidade, em um bairro. Mas não entende aquilo que Deus faz. Por isso, não se preocupe com o número. Pregue para um. Oh Deus, só uma pessoa se converteu. Mas através daquela pessoa, Deus pode salvar muito mais. E é isso que Deus quer, que tenhamos sempre em mente, meu irmão, o obedecer. E depois de cumprir tudo que Deus mandou fazer, o que nós devemos fazer? Parar e estacionar? Não, devemos fazer mais. E foi isso que Filipe fez. Pregou. Houve um arrebatamento corpóreo de Filipe. Filipe saiu de um lugar, foi para outro. Olha só que interessante. Isso aqui, quase ninguém percebe isso. Quase ninguém percebe isso. Mas houve um arrebatamento corpóreo de Filipe. Não foi um arrebatamento de espírito, foi no corpo. Filipe saiu de um lugar, foi teletransportado, foi arrebatado. Ou seja, Deus tirou Filipe de um lugar e levou para outro. E o etíope vê aquilo. A mensagem mostra que o etíope, mas só que o etíope aqui, meu irmão, estava de caravana, certamente. Que ele não veio só daquele país, era um homem de alta posição e veio certamente acompanhado, certamente de algumas autoridades, de muitos servos seus ali que estavam com ele, e todos presenciaram aquilo. Filipe some da frente deles, é arrebatado e vai para outro lugar.
mas não para descansar, mas para anunciar o evangelho. E foi isso que Deus fez. Ele pregou para um, mas Deus levanta ele para pregar para outros. E muitas outras pessoas vão se convertendo, porque Filipe não está preocupado em número. Quem está preocupado em número, meu irmão, não faz o objetivo da obra, porque está querendo notoriedade, está querendo, meu irmão, aplausos, está querendo um palco para aparecer. Mas Filipe não estava preocupado com isso, estava preocupado unicamente em pregar o evangelho e fazer com que a palavra de Deus chegasse a muitos lugares e a pessoas, para que essas pessoas viessem a se converter. Mas para isso precisa estudar a palavra, meditar na palavra, que é o tema da lição. Por isso o autor da lição vai falar sobre Filipe, porque ele se achega, ouve o que o homem está falando, não entende como ele está falando e explica a passagem. Ele não lê novamente a passagem, ele explica, começa explicando daquela escritura para anunciar Jesus. Ele faz uma ponte para mostrar que o texto fala sempre de Jesus, ou seja, o Antigo Testamento aponta para Jesus. E foi isso que ele fez e assim salva a vida daquele homem, porque Deus salvou, alcançou aquele homem que certamente foi um canal, um porta-voz de Deus no seu país de origem. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando mais um subsídio do seu canal EBD Fácil Motivadora. E na lição de hoje nós comentamos a lição de número 3, que fala com o título: Quem segue a Cristo estuda a palavra.